tenho doença pré-existente. Posso contratar um plano de saúde? A resposta é sim. Eu vou te explicar tudo bem direitinho. Mas já clica aqui, se inscreve, dá teu like, encaminha para um amigo, para ajudar mais usuários e advogados a vencerem os planos de saúde, porque esse é o objetivo desse canal. O que é que acontece? A primeira coisa que você precisa saber sobre doença pré-existente é que doença pré-existente é aquela da qual se tem conhecimento na data da contratação do plano de saúde. E ter conhecimento de uma doença não é ter simplesmente um sintoma, não é ter simplesmente um achismo, eu acho que eu tenho essa doença. É ter o diagnóstico fechado, tá? A pessoa pode ter inúmeros sintomas de uma doença, mas não ter o diagnóstico dela. E aí, se ela não tem o diagnóstico, se ela só tem sintomas e ainda não sabe o que efetivamente ela tem, no momento que ela vai preencher a declaração de saúde, ela não é obrigada nem a preencher quais são os sintomas, declarar sintomas, nem a dizer que tem uma doença, já que essa doença não foi realmente diagnosticada. E se não há diagnóstico antes do contrato, não é doença pré-existente e não pode haver uma carência maior para esse tipo de doença, para essa eventual doença, essa doença que venha a surgir aí no curso do contrato. Só que o que é que as operadoras fazem? Primeiro, elas colocam lá, né, na declaração de saúde um questionário, que é da ANS também, mas elas incluem várias perguntas sobre sintomas, o que você pode inclusive deixar de responder e ela não pode negar a contratação porque se você se recusou a responder esse questionário sobre os sintomas. Veja, a parte que ela pergunta sobre a doença, sobre os procedimentos que você já fez, você tem que responder sim para poder contratar um plano de saúde. Mas sobre sintomas você não precisa responder, porque sintoma não caracteriza doença, não vai caracterizar essa pré-existência. E aí, ainda que você tenha uma doença pré-existente, a operadora não pode se recusar a contratar esse plano com você, principalmente no caso de um plano individual, né? Porque aí qual é o argumento que ela vai dar para recusar essa contratação? Se houver essa recusa, você pode inclusive abrir uma NIP na ANS, né, que é uma notificação de intermediação preliminar, um procedimento administrativo na ANS. Tanto o usuário quanto o advogado podem abrir esse procedimento e demonstrar lá que está havendo uma recusa por causa da pré-existência de uma doença. E aí a operadora vai ser inclusive multada por causa dessa recusa, tá? Então, basicamente, a operadora não pode se recusar a contratar um plano de saúde porque a pessoa tem uma doença pré-existente. Lembrando que a doença pré-existente vai ser aquela que tiver realmente um diagnóstico. Mas acontece, Edivane? Acontece muito. E o que tem acontecido também, né, eu tenho visto muitos casos nesse sentido, é da pessoa negar que tem uma doença pré-existente porque realmente não sabia, né, e aí começar a ter acesso ao tratamento, consultas e acabar sendo diagnosticada. Quando ela precisa fazer, dentro dos primeiros 2 anos de contrato, dentro dos primeiros 24 meses de contrato, um procedimento, e aí é procedimento que a gente chama de PAC, né? Procedimento mais complexos, de alta complexidade, o plano de saúde presume que houve uma fraude. Presume que no momento da contratação já existia aquela doença que a pessoa negou na declaração de saúde. Mas essa presunção não pode existir. Na verdade, quem tem que comprovar que existiu uma fraude é a própria operadora. Quem tem que comprovar a doença pré-existente é a operadora. Inclusive, no momento da contratação, ela pode e deve solicitar exames, passar oferecer uma perícia médica, né, solicitar que o contratante, o proponente, vá lá e faça uma perícia médica para ela saber se de fato existe alguma doença pré-existente. Ela não pode, depois do contrato, sem ter feito nada disso, presumir que é uma doença pré-existente e que qualquer solicitação aí nos 2 primeiros anos de contrato são decorrentes de uma fraude. Isso não pode acontecer, mas as operadoras têm feito muito isso e têm inclusive entrado com ações judiciais para cancelar o plano de saúde, para conseguir se eximir de pagar esse procedimento, de dar essa cobertura a um procedimento que elas presumem
que é por causa de uma pré-existência. Isso não pode acontecer, tá, gente? Isso é completamente ilícito, é mais uma das abusividades que vem sendo praticadas pelos planos de saúde. Então, em resumo, é importante você saber que a operadora não pode recusar a contratação porque você tem uma doença pré-existente. Se você tiver uma doença pré-existente, vai ter que cumprir uma carência maior realmente, de até 24 meses, mas é só para procedimentos de alta complexidade, ou seja, aqueles procedimentos mais caros, né, quimioterapia, cirurgia, internação, estão ali no rol da ANS descritos como procedimentos de alta complexidade. Para consultas, exames, tratamentos mais simples, não existe essa carência, tá? Essa carência maior. E só pode ser exigida essa carência se de fato a doença era pré-existente. A fraude não pode ser presumida. Se a operadora entra com a ação para comprovar essa fraude, né, alegando que houve essa fraude, é ela que tem que comprovar, não só que na contratação ela fez tudo o que tinha que fazer para verificar qual era a real condição de saúde do contratante, como também que houve uma má-fé no momento do preenchimento da declaração de saúde. Não há fraude presumida. Fique com isso na cabeça. É isso, se você quiser mais conteúdos, eu posto aqui toda semana conteúdo sobre direito da saúde e também todos os dias no Instagram, Edivane Bastos. Me segue lá.